dando continuidade ao nosso evento, nós vamos convidar agora o professor Dr. Rafael Stelmach. Dr. Rafael vai ministrar a palestra com o tema Qual o impacto da Covid-19 na vida das pessoas que têm asma? Então, o Dr. Rafael ele é presidente da Fundação PROAR, ele é professor, doutor da Divisão de Pneumologia e colaborador do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, nos cursos de graduação e pós-graduação dos departamentos de Cardiopneumologia e Fisiopatologia Experimental. Dr. Rafael é embaixador e coordenador da Iniciativa Global para a Asma, GINA, no Brasil, desde 2015, e ele atualmente é membro do grupo de planejamento da Aliança Global contra as Doenças Respiratórias Crônicas da Organização Mundial de Saúde. Bom, aos que nos estão vendo aqui, nos seguindo, essa foi uma proposta de o que falar para vocês e a gente tirar algumas perguntas com respostas que às vezes a gente tem e outras não. Então, eu vou tentar fazer aqui uma apresentação com um pouco da experiência que eu venho seguindo nos pacientes com asma. Então, aqui a nossa questão é qual é o impacto da Covid na vida das pessoas que têm asma, não é? Então, é isso que nós estamos vendo, e vocês estão vendo aí, em nome da Fundação PROAR, eu vou tentar fazer essa apresentação nos próximos minutos, para a gente poder levar, então, adiante a questão das dúvidas e das perguntas ou do debate que a gente pode fazer com os presentes. Bom, acho que a primeira questão, né, que eu acho que eu preciso levantar para todos que estão nos vendo é, nós sabemos que a asma, um dos fatores que levam a uma piora da asma, a uma crise ou exacerbação, são as infecções virais, não é? Normalmente, na época de inverno, como agora que nós estamos começando, os vírus, adenovírus, rinovírus e qualquer tipo de vírus, né, inclusive que possa entrar nas vias aéreas nesse tipo, assim como a poluição, levam a uma crise e é um dos fatores que pioram a asma. Então, esse era vamos dizer, o pressuposto que nós, pneumologistas, tínhamos em relação à asma, ao coronavírus, à questão do Covid. Ou seja, nós estávamos muito impactados com as informações sobre o Covid em pacientes como um todo, não é? E de asma em particular, por conta dessa prerrogativa que eu falei para vocês, das infecções virais. E no começo de 2020, por volta lá de fevereiro, março, começaram a sair algumas informações sobre as comorbidades que seriam mais impactantes nos pacientes que estavam com Covid. Então, esses são, vocês estão vendo aqui, um dado de Wuhan, propriamente dito, de uma corte de 140 pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, né? E aqui, especificamente, algumas comorbidades. Vejam que as comorbidades associadas, e aqui com pacientes com doenças não graves e aqui com graves, o que era mais impactante em termos dessa corte de 140 pacientes eram, então, a hipertensão arterial sistêmica, propriamente dita, né? Numa corte, então, que tinha aproximadamente 90 pessoas com comorbidades, um pouco mais, e bem dividido entre graves e não graves. E vejam que a hipertensão aqui tem um número grande, né, com uma significância importante em relação a quem tinha mais gravidade, né? E a mesma coisa um pouco com o diabetes. Não é tão importante, sem dúvida, a hipertensão arterial sistêmica é mais importante, ou era mais importante, e o diabetes um pouco menos, mas ainda impactante também, não é? E nessa corte de 140 pacientes, nós tínhamos um número de 0 pacientes com asma, graves ou não graves, que estão aqui, assim como a rinite alérgica. O que foi, para mim, uma grande surpresa, né? Exatamente aquele pressuposto que eu disse em relação às infecções virais não se verificaram. Esse estudo, ele mostrou isso que eu acho que é mais característico, né? Então, a gente tem aqui na ponta o que era a hipertensão e nós aí vemos as doenças, as comorbidades que levam maior impacto ou gravidade dos pacientes com Covid, né? Então, quem tinha diabetes, doença coronariana, hiperlipidemia, arritmia, doenças de tireoide, acidentes
vasculares como um todo, mas principalmente cerebral, insuficiência renal, tuberculose, doenças pulmonares bem aqui, chegando, vejam lá, DPOC aqui no final e a asma quase na ponta, basicamente zero, que foi esse que eles acharam nessa corte de Wuhan. E aí, nós ficamos um pouco surpresos, será que isso é fato, é só de Wuhan ou não, né? E aí seguimos adiante, e o que essas informações da China, em particular, levaram, então, a um posicionamento de que doenças alérgicas, asma e DPOC, em particular, não são fatores de risco para a COVID, SARS-CoV-2 infecção. Idade avançada, alto número de comorbidades, né? Mais de uma comorbidade, 2 ou 3, e laboratório mais proeminente, nas anormalidades foram associadas a pacientes mais graves. Então, outras questões estavam relacionadas com o processo inflamatório, propriamente dito, a idade e a grande quantidade de comorbidades propriamente dita. Vocês têm aqui algumas diferenças significativas, né? Já agora esse mesmo diapositivo que mostrei, já em português, mostrando a questão relacionada à COVID, de graves e não graves, né? Mas sempre com isso, principalmente os homens mais impactados e aqueles acima dos 60 anos eram mais impactados. Então, essa era a informação que nós tínhamos e não tínhamos muitas outras, né? Depois, na evolução, foram aparecendo, então, as informações, né, principalmente da China, depois nos Estados Unidos e na Europa, e vejam aqui uma sequência de artigos publicados mais ou menos nessa época, mostrando que a taxa de doença mais grave, né, pela doença respiratória crônica, no caso DPOC, era de 2% a 2,9% de todas as expressões, né? Já esse estudo era 1% das doenças do sistema respiratório. Este falava em 1,2% a 8,9% nas diferentes regiões da China, que são tão grandes quanto o Brasil, e continua assim nessas exposições do Brasil. E as doenças pulmonares intersticiais e outras que não, inclusive a asma, não foram identificadas, elas foram subnotificadas nessas bases de dados que foram apresentando nos diversos lugares da China, não é? E aí apareceram informações na Inglaterra e nos Estados Unidos, mostrando que isso não era tão comum. Nesses países, eles tinham algum impacto maior, principalmente de DPOC e não de asma, e principalmente para pessoas que eram fumantes. E a informação de asma continuou mais ou menos como a gente já viu na China, ou seja, muito baixa, né? E qual era a visão que nós tínhamos nessa época aqui no Brasil, né? Então, vocês têm aqui uma enquete, né, que foi feita no Rio de Janeiro para avaliação dessa mesma impactação de mortes e risco de faixa etária dos pacientes. Vejam aqui, nós temos em preto, aqui nas bolinhas pretas, mortes com pacientes com menos de 60 anos e mais de 60 anos. E a gente vê, então, em relação às doenças ou às comorbidades, né? Então, vejam que cardiopatia é importante nos idosos e muito importante acima, né? Acima dos 60 anos, vem em primeiro lugar, segue mais ou menos aquilo que eu tinha dito. Aí a gente tem diabetes, né, a seguir, né, que veio um pouco menos, 13 em relação à mortalidade, 3 de acometimento acima de 60 anos e 101 com mortes acima de 60 anos. Um grupo de pneumopatia que não foi definido se era asma ou DPOC, mas vejam que existe uma diminuição muito significativa, menor, né, em relação às doenças cardiovasculares ou cardiopatias e diabetes, né? E depois algumas outras que vieram adiante. Mas a gente, então, tem essa informação. Foi uma enquete, nós não temos estudos tão robustos como foi feito fora do Brasil, mas mostrando que essa questão do impacto da asma, vejam que nessa informação nós tínhamos, então, um paciente aqui que teve a doença, a morte de um paciente de menos de 60 anos, e 16 pacientes com mortes acima de 60 anos, mostrando que
efetivamente a doença era menos importante do que a idade do paciente, e isso continuou e se perpetuou como uma informação, de tal forma que a iniciativa global de asma no Brasil, que é uma representação da iniciativa global de asma internacional, eu sou um dos representantes, como foi colocado ali, e eles, nessa época aqui, ou seja, março de 2020, aqui está em inglês, aqui está em português, coloquei as principais informações, que os asmáticos não tinham tanto, não eram tão acometidos pelas doenças, pelas as expressões mais graves da Covid, propriamente dito, e a orientação era que os asmáticos deveriam continuar seu tratamento, principalmente as medicações de controle, ou seja, as medicações inaladas à base de corticoide inalatório, que é o tratamento necessário para a manutenção da asma ou para o controle da asma como um todo, né? E algumas outras orientações, se tiver crises, procurar atendimento imediato, evitar, então, para evitar a internação e a morte propriamente dita, se essa doença se fosse mais grave, né? E é exatamente essa a diferença que a gente vê, que, obviamente, os mais graves, aqueles pacientes que têm menor capacidade de respiração, porque tem uma obstrução pulmonar muito importante, de vias aéreas propriamente, que usam grandes quantidades de medicações orais e injetáveis e não inalatórias, né? A inalatória é o que se usa todo dia, os corticoides orais injetáveis são quando o indivíduo está grave ou muito grave e precisa ajustar a mais do corticosteroide, lembrando que os corticosteroides sistêmicos, ou seja, orais ou injetáveis, eles circulam pelo sangue e têm um impacto que nós conhecemos muito negativo se usados continuadamente ou em doses muito elevadas, ou as duas coisas, né? Então, é muito diferente. Já em março, já se dizia, bom, mantenha sua bombinha de controle da asma, né? Nesse caso, corticoide inalatório, propriamente dita, mas aqueles indivíduos que têm uma asma mais grave seriam mais impactados, principalmente por conta da quantidade de medicamentos que usam, fazendo um pouco de imunossupressão, quando da dose muito alta do corticoide sistêmico, atrapalhando um pouco a evolução e uma doença mais grave, um COVID mais grave, não é? Outras coisas importantes a questão da nebulização dessa época, e ficou proibido fazer as nebulizações, os inaladores, porque se a pessoa estivesse com COVID e ele usasse na casa dele, por exemplo, nebulização, ele poderia passar, né, pela névoa que o próprio nebulizador fornece, né, quando se faz a inalação. Então, se solicitou que não se usasse nebulização e a maior parte das pessoas deixaram de ser utilizados e usar realmente, né, as bombinhas propriamente ditas, ou seja, dispositivos inalatórios normalmente de pó ou de spray, né, de névoa ou spray propriamente dito, né, e evitar a realização também da espirometria, porque a espirometria, assim como a nebulização, quando a gente faz uma sala com um profissional de saúde avaliando, poderia se passar, ter uma infecção dentro da sala da função pulmonar. Então, isso foi em março de 2020, já mostrando e conceituando que os asmáticos mais impactados são aqueles que têm os asmáticos que têm asma grave, que tomam uma grande quantidade de medicação. Na evolução, apareceu algumas informações interessantes em que eu, particularmente, fui atrás para ver o que significaria, que é, por que acontece isso? Por que será que os asmáticos, né, eles não têm uma resposta com o coronavírus, né, em relação, por exemplo, ao vírus da gripe, né, H1N1, por exemplo, H1N5, e assim sucessivamente. E aí aparece esse artigo, agora já em 2021, que seguiu pacientes que receberam, que não eram asmáticos, propriamente ditos, tá certo? Então, nós estamos falando de pacientes com COVID e não de asma propriamente dito. Mas eles fizeram um estudo e deram budesonida inalada, exatamente um corticoide inalado na forma de uma bombinha, propriamente dito, para o tratamento
do Covid-19. Então, não é o asmático, mas é o paciente que tem Covid-19. E o que eles mostraram nesse estudo, que ainda está em evolução, aqui é uma resposta da fase 2 desse estudo, nós estamos esperando os resultados da fase 3, mostrando que do grupo que usava budesonida, ou seja, corticoide inalatório, em relação a quem não usava, 2 fatores aqui que foram avaliados, ou 2 desfechos, em que aqueles que recebiam budesonida tinham uma expressão da temperatura de febre menor do que os que não estavam usando budesonida, o que é interessante, porque a febre marca muito a intensidade do processo inflamatório do corona, na Covid, né? E o mais importante é que esses pacientes que também tiveram menos febres, ou uma parte desses tiveram menos febre, menor intensidade de temperatura de resposta inflamatória, eles tiveram também uma recuperação clínica mais importante, mais rápida, do que aqueles que não receberam a budesonida. E aí, então, a gente infere que pode ser que ou a asma realmente não é tão sensível à presença do Covid, ou os pacientes, né, que os pacientes asmáticos que tomam essa medicação podem estar protegidos. Isso é só uma inferência, nós não sabemos, estamos entendendo que isso pode ser verdade, e eu acredito que isso pode ser verdade, porque já existiam alguns sinais que o corticoide inalatório funcionaria bastante bem, mas em estudos feitos em laboratório e não clínicos, como esse que está em andamento. É tão importante, eu acho, que isso, que eu mesmo estou tentando elaborar e levar adiante um estudo aqui no Brasil, usando corticoide inalatório para pacientes com Covid, com asma ou com doença respiratória ou não, para a gente ver essa diferença. Então, onde nós estamos hoje, né? Quais são as nossas referências e da onde a gente pode responder as perguntas que possam aparecer. Esta foi a última atualização da Iniciativa Global para a Asma, a GINA, propriamente dita, em relação ao Covid, ou seja, uma entidade que estuda a evolução da asma no mundo, né? E essa avaliação já de um ano e pouco, então as informações eram de fevereiro de 20, agora essas são de março de 2021, e aí você já vê, então, uma posição um pouco mais firme. Então, tem as perguntas e vamos responder as perguntas que a própria Gina colocou e que está evoluindo. Faltam muitas informações. Proximamente teremos novas versões sobre essas informações que vão aparecendo. Então, a pergunta é: pessoas com asma têm maior risco de ter Covid-19 ou de evoluir com Covid-19 grave? E a resposta é: não há maior risco de ficar doente. Ou seja, hoje nós assumimos que os pacientes asmáticos têm o mesmo risco que os pacientes sem doença, sem morbidades, em relação à Covid. Isso quer dizer que eles não vão ter Covid? Não, podem ter, né? E a continuação é: asmáticos leves e moderados, bem controlados, o que quer dizer que eles estão bem tratados, né? Porque estão usando seus medicamentos de controle todos os dias, não tiveram maior risco de evoluir com formas graves da Covid-19. Reforçando e colocando claramente que a nossa interpretação inicial de que as infecções virais, no caso do corona, poderiam ser mais graves nesses pacientes asmáticos, não aconteceu, né? E aí, nessa mesma direção, não é só a questão do risco de ter a Covid, mas a pergunta é: pessoas com asma têm maior risco de morrer por Covid? E aí, outra vez, aparecem alguns estudos, como vocês estão vendo aqui, a partir de 2020, né? Esse aqui é chinês e esse aqui no próprio Lancet, agora de 2021, mostra que indivíduos bem controlados não têm maior risco de morte por Covid nesses estudos, né? Entretanto, o risco de morte por Covid foi maior no grupo de asmáticos que tinham usado recentemente corticosteroides sistêmicos para sua asma. Ou, em outras palavras, quem está usando corticoide sistêmico, como eu disse, oral, injetável, de alguma natureza, continuadamente, ou doses muito altas, eles estão
caracterizados como asma grave, e esses sim seriam os pacientes que precisariam, então, que teriam o maior risco de uma COVID, uma expressão do COVID mais grave. Não é? Seguindo ainda, então, nessa atualização, vem uma pergunta. Os corticoides inalatórios, ou seja, CI, protegem contra a COVID? Então, este é o resultado do artigo que eu já apresentei, que tem como resposta, como resultado, dizer: em pacientes acima dos 50 anos ou mais, um estudo demonstrou que os asmáticos sob tratamento com corticoide inalatório tiveram mortalidade menor que os pacientes com doenças respiratórias crônicas. Então, estou só reforçando aquilo que eu já mostrei para vocês em imagens, né? Bom, e quais são as implicações do manejo diário da asma? Não tem nenhuma grande, vamos dizer, implicação. É importante manter a estratégia do bom controle de sintomas, redução dos riscos de exacerbações graves e reduzir a necessidade de corticoide sistêmico. É muito comum que os pacientes asmáticos, eles, quando melhoram com um tratamento inalatório, com corticoides inalatórios e broncodilatadores de curta ou longa duração, depois de um certo tempo, se chegam no controle e deixam de usar os seus medicamentos anti-inflamatórios para asma. E aí é que vem o perigo de ele se transformar, de perder o controle e se transformar num asmático grave ou com uma exacerbação, uma crise grave, necessitando de uma quantidade grande de corticoide sistêmico, oral ou injetável, propriamente dito, e daí ele entraria num fator de risco maior por conta desse não tratamento da asma, né? E será que o remédio ou o tratamento realmente é eficaz? E aí nós temos, eu acho que, uma informação muito importante em relação às doenças respiratórias, em particular a asma. A pergunta era: durante a pandemia, tivemos mais exacerbações ou crises de asma? Não aconteceu. Não é? Tiveram menos exacerbações de asma, mas também de crises de asma de outras viroses, provavelmente porque nós fizemos, a grande parte da população do mundo, fizemos medidas de isolamento, usamos máscaras, né? Intensificamos os cuidados de higiene das mãos, usando o álcool em gel, assim sucessivamente, e houve, então, uma redução das exacerbações das crises de asma relacionadas a qualquer infecções respiratórias, inclusive a gripe normal. Nós tivemos muito pouca diminuição muito importante em relação a infecções respiratórias e exacerbações, e a ponto de uma professora chinesa, numa live que eu participei, ela disse que ela não conseguia ver, nos últimos meses, naquela época, no começo do segundo semestre de 2020, que os pacientes com asma e DPOC tinham desaparecido no ambulatório que ela fazia, né, que ela seguia, né? Qual é a minha visão do dia a dia? A mesma coisa, né? Nós estamos vendo agora que a vacinação começou e nós estamos revendo pacientes de asma que não foram seguidos de uma forma mais de perto no ano passado por conta da Covid e do risco de pegar a Covid. Esses pacientes foram postergados, essas visitas foram postergadas para 2021. Nós estamos vendo esses pacientes, muitos asmáticos do meu ambulatório, graves ou não, né, tiveram Covid, e muito raramente a gente viu um paciente com um risco muito grande de ter uma expressão grave nas doenças. E outra vez, estava todo relacionado, à idade, serem mais idosos, mas principalmente de terem asma mais grave e usarem uma grande quantidade de medicamentos sistêmicos, orais ou injetáveis, que faziam, então, o controle desses pacientes mais graves. Eu não conheço na minha corte de pacientes que faleceram, né, de Covid sendo asmático do meu grupo. Pode ser que eu não tenha acesso a isso, mas nós não temos essa interpretação. Houveram, sim, algumas mortes, mas nenhuma relacionada ao Covid, né?
Então, qual é a questão? A questão é exatamente essa, né? Então, o que a gente deve fazer? Manter o tratamento de asma, especialmente os corticoides inalatórios, né, todos os dias. Os médicos e os nossos profissionais de saúde cobrarem a questão de um plano de ação para o indivíduo usar medicamentos quando ele entrar em crise. Isso pode ser feito pelo médico com apoio, por exemplo, do pessoal da reabilitação. Fazer a vacinação contra a gripe, que é importante, lembrando que a vacinação da gripe vem uns 15 ou 20 dias depois da Covid, ou vice-versa, mas normalmente tem sido assim, né? E para quem usa na vacina de Covid-19, no asmático, que está usando o imunobiológico, nós só temos um deles do Brasil que se chama omalizumab, e a sugestão é que a vacina não seja aplicada no mesmo dia que o paciente recebe o imunobiológico. E a orientação do Ministério da Saúde em relação à vacinação de Covid para asma, ela ficou exatamente baseada nas informações que eu passei aqui para vocês, ou seja, está indicado a vacinação em pacientes asmáticos que têm asma grave. Aqueles pacientes que têm asma leve e moderada estão controlados, não precisariam ser vacinados, porque o risco é igual ao da população normal, ou a população que não tem comorbidades. Então, essa é a orientação em relação à GINA, propriamente dito, foi acatado pela Organização Mundial da Saúde e também pelo Ministério da Saúde, ainda que a gente não tenha um grande programa de imunização organizado. Mas é isso que eu estou informando a todos os meus asmáticos, né, em relação à Covid. Não tenham medo o fato de, eu tenho asma e provavelmente eu vou ter uma doença do Covid mais grave. Isso não aconteceu, não, isso era uma expectativa do passado que não apareceu, que não houve, propriamente dito. Porém, sabendo que os pacientes que estão maltratados, que não estão usando sua medicação, que largaram suas medicações de controle, podem sim, esses estar, por exemplo, usando corticoide oral em cada crise todos os meses e serem efetivamente impactados em relação com uma doença mais grave e, eventualmente, morte, ainda que rara. Então, acho que era a minha apresentação. Obrigado, cuidem-se, por favor, e estou aqui à disposição para perguntas. Deixa eu fechar aqui. Então, doutor Rafael, muito obrigado pela sua participação, muito esclarecedor, né? Sem dúvidas, uma temática tão importante, né? Pessoal que convive diretamente e indiretamente com a asma tem tantos medos em relação à Covid-19 e o senhor conseguiu esclarecer isso para a gente. Muito importante a gente falar sobre isso. Então, agora a gente vai para o debate das perguntas. Antes da gente pôr as perguntinhas aqui na tela, uma das nossas ouvintes, a Luzinete Silva, ela fez uma perguntinha lá no chat, ficou um pouquinho grande e a gente reduziu aqui para o senhor entender melhor. Tá bem. Ela está preocupada em voltar para suas atividades presenciais de ensino, porque ela e a filha têm asma e ela só tomou a primeira dose da vacina. O que é que a gente poderia falar para ela em relação a esse receio que ela tem? Então, eu acho que é isso. Eu reitero aquilo que eu estou falando, Vitor. Eu acho que, assim, muita gente deixou de seguir o tratamento médico com medo ou usou irregularmente as medicações, né? Então, a vacinação, do mesmo jeito que a doença, ela é tão eficaz que uma pessoa que tem asma é igual àquela que não tem asma, ou seja, nenhuma comorbidade. Então, o risco é o mesmo, né? Obviamente, se tiver uma infecção e tiver a pessoa tratada de asma adequadamente, possivelmente vai ter uma doença leve, como a maioria da população. Lembrando que a Covid, o impacto da Covid, ela é pequena na grande maioria das pessoas, em 2% naquele grupo mais grave. Então, a resposta é, se uma das duas, né, são graves, a gente pode pensar que precisaria um certo segmento mais próximo médico de tratamento para ver se a asma está controlada,
para poder voltar a trabalhar. Em caso contrário, de asma simples, que é tem que eventualmente tem crises, uma vez por ano, 2 vezes por ano, não teria nenhum problema, porque já estaria vacinada, ainda não totalmente, mas parcialmente, e o risco seria igual a uma pessoa que não tem asma, nem ela, nem uma criança normalmente. Tá? Show de bola, professor. Gabriel vai pôr agora as perguntinhas. Tereza Vilela pergunta: boa tarde, professor. Os asmáticos foram contaminados pelo SARS-CoV-2 em proporções semelhantes àqueles que possuem outras doenças, que são riscos para a COVID? Vamos ver lá, Tereza, deixa eu entender a sua pergunta. Em geral, acho que sim, né? Todos esses pacientes, na verdade, eu diria o seguinte: talvez não do ponto de vista de uma parte dos asmáticos, porque tiveram muito medo, como eu tinha no começo, né? Então, eu diria que houve uma exposição, né? Que ele diz aqui, a contaminação pode ter sido menor no início da pandemia, ou seja, no primeiro semestre, mas a partir do segundo semestre, com essas informações, eles efetivamente se protegeram mais e, portanto, tiveram uma asma controlada e não tiveram Covid, né? Isso pode dar uma diferença? Pode. Eu posso admitir que seria uma forma protetora positiva, porque não tinha nem asma nem Covid. Então, eu acho que isso foi um processo de proteção dessas pessoas em relação a isso. Isso aconteceu, e agora, só que esses pacientes que eu citei, como eu disse anteriormente, são pacientes que eu não tinha visto o ano passado, porque não foram ao ambulatório, não seguiram com a gente, né? Agora eles estão voltando e a gente está perguntando, nós estamos perguntando, e nós não tivemos, então, esse impacto de morte ou nenhuma das pessoas que tiveram uma grande doença. Tiveram o COVID, como todos os outros pacientes que não têm asma propriamente dita. Muito bom, professor. A Elisângela Mesquita pergunta: se eu contrair o COVID e me recuperar, vou ficar pior da asma? Elisângela, eu não sei porquê, mas não aconteceu. Isso não aconteceu, né? Eu não posso dizer para você que o COVID piorou a asma de nenhuma das pessoas, e não sei porquê, sinceramente, nem eu, nem ninguém. Eu posso te dizer, Elisângela, do ponto de vista científico, que eu acho que é interessante, que os pacientes que nós tivemos, infelizmente, de falecimento por COVID, né, eles foram para necrópsia, autópsia, e a gente via um ou outro paciente com uma doença respiratória. Não sei dizer se era asma especificamente, mas existia. E, obviamente, na autópsia se verificou se o vírus estava nos pulmões desses pacientes. Estava, né? Especificamente estava. Mas eles não provocaram mais gravidade do que outras doenças. Eu não estou falando de asma, estou falando de todos os pacientes. Então, aparentemente, o que eu quero dizer é que o COVID, ou o coronavírus, esse coronavírus, ele não impacta diretamente nas vias aéreas aonde está a asma. Ele impacta mais na troca de oxigênio e gás carbônico, ou seja, na parte mais periférica do pulmão, que faz com que a gente diminua a captação de oxigênio e a liberação de gás carbônico, que faz a gente respirar. Então, nós não precisamos de um pico de fluxo nessa situação, ou pelo menos eu acho que não. Eu estou tentando avaliar isso nesse estudo que eu estou realizando com corticoide inalatório, mas todos seguem hoje com um oxímetro, né? E ficam lá olhando a saturação, exatamente porque o COVID, a COVID como um todo, ela impacta na troca gasosa de oxigênio e gás carbônico, e não nas vias aéreas, aonde está a grande maioria dos pacientes com asma, a doença. Muito bom, bem explicado, professor. Bem, doutor Rafael, tenho asma. Caso tenha COVID, o que eu preciso fazer? Kátia, fazer as mesmas coisas, né? Verificar a sua temperatura, né? Evitar passar a doença para outras pessoas, né? Se você tá usando medicação, não use
o inalador, o nebulizador, né? Não deixe isso acontecer dentro de casa. Então, por exemplo, você está com Covid, a sua família está na sala vendo televisão e você está fazendo uma inalação, né, na sala que pode passar para outras pessoas. Então, acho que essa é uma questão importante. E do mesmo jeito, se for sair à rua, né, use máscara, se proteja, se tiver uma doença leve. E se for de doença mais grave, efetivamente, o que a gente sugere, dependendo de caso a caso, no processo inicial da doença, numa doença mais leve, a medicação indicada é a indicação de tirar dor, tirar febre, assim propriamente dito. Depois entram 2 fases mais graves, a fase da inflamação, que pode, sim, necessitar alguns medicamentos específicos para diminuir a inflamação, né? Então, é isso que deve fazer, e eu oriento todos os pacientes. Infelizmente, o COVID deixa alguns rastros, né? Algumas sequelas, estava sendo discutido, inclusive, na apresentação anterior. Então, existe uma fraqueza, uma dinamia, uma dificuldade de andar, de respirar, um acometimento sistêmico muito grande, assim como outros lugares, como, por exemplo, no cérebro, tem algumas alterações específicas com a COVID, então, não ligados ao pulmão. Então, o que eu quero dizer é que alguns outros órgãos são muito mais afetados, como o cérebro e o rim, propriamente dito, em relação ao pulmão. Muito bom, professor. Diana Catarina, minha filha teve bronquiolite. Devo me preocupar em desenvolver uma bronquite asmática no futuro? Porque qualquer resfriado que ela fica com o pulmão cheio, chega da agonia. Diana, pode acontecer, não é obrigatório, mas pode acontecer. A bronquiolite, principalmente nas crianças pequenininhas, uma das razões dela são infecções virais. Isso acontece, usando o exemplo claro da doença respiratória brônquica, né, das vias aéreas, o vírus, existe um vírus específico que causa essa bronquiolite. Eu não posso dizer que isso vai acontecer, né? Pode acontecer se houver uma exposição dessa criança, da sua filha, em relação, por exemplo, cigarro, fumaça, poluição, e assim sucessivamente, né? Ou seja, outros fatores que podem levar, então, a uma lesão, uma segunda lesão da via aérea. Hoje eu vejo alguns pacientes muito mais graves que tinham um pouco essa história que você está me contando. Então, tem que seguir, e se a partir do momento que você está dizendo que tem aí alguma coisa com o pulmão cheio, né, e um pouco de agonia, é que existe essa possibilidade dela desenvolver, sim, uma doença. Não sei qual é a idade dela, propriamente dita, então, siga com, se possível, um pediatra ou um pneumologista pediatra, de pediatria, para ele poder avaliar a criança desde pequeno. Às vezes é muito difícil fazer o diagnóstico de asma nos primeiros anos de vida, até 4 anos ou 5 anos. Demora um pouco para a gente saber a resposta, se aquilo já é asma ou não. É difícil a gente dizer, é asma. Mas existem alguns sinais que indicam, e um deles é sintomas que você está dizendo que existe. Então, eu indico que você procure um especialista para poder te ajudar nessa definição em relação à sua filha. Muito bom. Fábio Mesquita pergunta: qualquer pessoa que tem asma pode tomar a vacina de Covid, mesmo que tenha muitas alergias a alimentos e medicamentos? Fábio, essa é uma discussão importante no nível internacional. Obrigado pela pergunta, propriamente dito, né? Precisa ver qual que é essa resposta a essas alergias. Se é uma resposta muito grave, né? Às vezes com lesões de pele, às vezes com diarreia, disenteria, às vezes com febre. Então, isso precisa ser visto antes de fazer a vacinação nessas situações. Normalmente, aquelas alergias tradicionais, como as que levam a rinite, sinusite, dermatite, elas podem estar controladas com medicamentos e não ter respostas muito mais impactantes.
Já a alergia alimentar e de medicamentos, ela é um pouco diferente. Então, eu tenho a visão de que, na expressão de alergias, que não são as alergias tradicionais que a gente vê normalmente, com rinite, sinusite, asma, bronquite, mas desses citados alimentos e medicamentos, avaliação de um imunologista, eventualmente uma avaliação com vacinações, ou existem maneiras de se avaliar. O que eu sugiro é isso, né? E acho que também é importante que lembrar de qual é o passado dessa pessoa em relação à vacina. Por exemplo, a vacina da gripe que está sendo aplicada agora, ela tem algumas reações de algumas pessoas. Tem pessoas que têm alergia a alguns fragmentos da vacina. Não é a vacina propriamente dito. As vacinas são feitas de diferentes carreadores, ou aquelas substâncias, ou aquelas organizações que levam o vírus do Covid dentro e protegem para que não tenha uma doença muito grave. Mas se a pessoa já teve alguma reação a uma vacina, qualquer que seja ela, essas sim seriam pessoas obrigatoriamente para fazer uma avaliação de um imunologista ou de algum médico que entenda dessas respostas alérgicas, principalmente alimentares e medicamentosas. Muito bom, professor. Vamos à última pergunta agora, de Vanessa Caroline. E ela pergunta assim: sou asmática, tive Covid. Após a recuperação, me sinto mais cansada, com a sensação de fadiga, e a minha performance para atividades físicas e do dia a dia diminuíram. Mesmo 6 meses após, isso é normal? Vanessa, infelizmente, sim. Ontem de ontem, saiu um artigo da nossa agência de pesquisa aqui em São Paulo, que é chamada de FAPESP, que existem nos outros estados, já de um estudo de segmento aqui em 2 ou 3 lugares no estado de São Paulo, e isso está confirmado nesse grupo, assim como está confirmado fora do Brasil, não é? É isso mesmo, 6 meses tem que ser esperados, é isso que acontece, né? A gente tem uma recuperação muito lenta, né? O cansaço é comum, a falta de vontade, né? Essa sensação de fadiga é importante e ela atrapalha a nossa vida, atividade física. Infelizmente, eu acho que isso tem um nome especificamente, se chama Covid longo, né? Ou é o que a gente usa como referência, ou seja, que a doença não parou, ela continua impactando você e todas as pessoas que tiveram a doença. O que eu oriento? Ter um médico que segue para poder a gravidade dessas lesões. Eu já citei aqui algumas lesões neurológicas, existem alterações de ouvido, de nariz, renais, vários deles que precisam ser avaliados, eventualmente tratados propriamente dito. Se não existir, só se for a fadiga, o canseira, vá devagar, né? Você não pode se ver que a pessoa do pré-Covid, você não é a mesma pessoa do que você era do pré-Covid. Você precisa de um tempo de recuperação propriamente dito, né? Que vale 3 a 6 meses. E a segunda questão isso não quer dizer que você deve ficar sentada no sofá vendo televisão o tempo inteiro. Já foi citado anteriormente, aí na primeira sessão, algumas ações que devem ser feitas para voltar de uma forma diferenciada, orientada, né, com exercícios que te levam a isso. Ou seja, a reabilitação, ela é importante e não tente se comparar e chegar ao que você era antes do Covid, que você vai sofrer mais e vai ter mais dificuldades de levar adiante, pode piorar. Muito esclarecedor, professor. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu apoio. Né? Como a gente conversou, é um assunto, uma temática importante, especialmente nessa atualidade em que a gente está vivendo. Então, não tenho dúvidas de que o senhor esclareceu as dúvidas de muitas pessoas, né? Incluindo as minhas. Foi um prazer. Gratidão. Obrigado, eu agradeço a participação. Essa era a minha função. A Fundação PROAR, ela trabalha diretamente também com pacientes, nós temos uma ligação muito forte com pacientes, e quem quiser, por favor, entre no site, não fundaçãoproar.org.com, né, que é o que a gente tem, né,
E pode lá, tem muitas informações, inclusive, sobre Covid, e orientações e tratamentos de Covid que os pacientes podem até orientar, ou o profissional de saúde pode seguir até com orientações que vieram até que estão sendo utilizadas no mundo para uma melhora da Covid, certo? Gratidão, professor. Que Deus te abençoe e sucesso sempre. Muito obrigado, gente. Até logo.